Olá, tudo bem? Nós estamos no módulo de análise da prescrição e nessa aula nós vamos falar quais são os aspectos, quais são os pontos que o farmacêutico deve analisar numa prescrição. Veja, todas as vezes que nós pegamos uma prescrição, seja do médico, seja do dentista, seja até mesmo do médico veterinário, e nós dispensamos aquela receita, nós aviamos aqueles medicamentos, nós estamos concordando com aquela prescrição. É diferente quando é um balconista, quando é um atendente que pega, porque considera-se que o atendente, que o balconista, ele não tenha um conhecimento técnico para fazer uma análise de uma receita. Então, o trabalho dele é pegar aquela receita e atender aquela receita. Agora, no nosso caso, como nós somos profissionais da área de saúde e como nós somos os profissionais do medicamento, quando nós pegamos uma prescrição e nós entregamos o medicamento conforme aquela prescrição pedindo, significa que nós estamos concordando com aquela receita. Pensa no quanto isso é sério. Porque, na realidade, quando um médico ele faz a prescrição, e quando eu falo médico, você já pode considerar, estou falando do médico, estou falando do dentista, estou falando de qualquer prescritor, né? Quando um prescritor ele faz a receita e ele manda para nós lá na farmácia e a gente pega, a gente está sendo uma segunda visão daquilo ali. É claro, cada um na sua função. Nós não estamos ali para fazer nenhum tipo de diagnóstico. Diagnóstico, quem vai fazer é o médico. Ele é que vai definir qual é o medicamento que ele quer que o paciente dele utilize. Mas a partir do momento em que nós pegamos essa prescrição, nós estamos ali com o nosso conhecimento técnico sobre medicamentos, concordando com aquela prescrição. Por isso é extremamente importante que a gente faça uma análise adequada da prescrição médica. Existem muitas leis, resoluções, decretos que falam da importância da análise da prescrição médica pelo farmacêutico. Tem a Política Nacional de Medicamentos, que é claríssima quando ela diz para nós que a análise da prescrição pelo farmacêutico, ela evita erros de prescrição. Erro de prescrição não é só o médico prescrever o medicamento errado para um paciente errado. Pode haver uma confusão, pode haver uma troca, pode haver um erro de cálculo de dose, pode acontecer uma infinidade de coisas, porque todas as pessoas são falhas e todas podem falhar nos seus processos de trabalho. Isso é absolutamente normal. Por isso, o farmacêutico, quando ele pega a prescrição para fazer uma análise, ele não está ali para buscar um erro do médico. Eu quero muito que você entenda isso. Eu quero muito que fique claro para você que o seu trabalho não é buscar erro do médico. Eu estou querendo deixar isso muito claro porque eu vejo isso no dia a dia dos farmacêuticos. Tem uns farmacêuticos que têm uma guerra com os médicos e tem médicos que têm guerra com farmacêuticos e eles ficam um querendo mandar no trabalho do outro, ou fica um querendo achar erro no trabalho do outro, ou fica um querendo falar mal do trabalho do outro. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente somar forças para que o tratamento do paciente seja o mais adequado, o mais eficaz e o mais correto possível, minimizando qualquer tipo de erro de medicação, de erro de prescrição, de erro de interpretação, o que quer que seja. Lá na farmácia, a gente fica bravo quando a gente pega uma prescrição que a gente não entende, que está mal escrita ou que está fora dos padrões da legalidade. E por um outro lado, o médico também não fica satisfeito quando a gente fica o tempo todo ligando ou mandando o paciente voltar porque a gente não está entendendo uma prescrição. O que a gente precisa ter é a maturidade para entender que o objetivo final é o paciente ser atendido nas suas necessidades reais e da melhor forma possível. Sendo assim, nós farmacêuticos precisamos de fazer 4 análises fundamentais nas receitas dos pacientes. Tem várias coisas que você pode analisar, mas essas 4 análises, elas são fundamentais. A primeira análise é a análise em relação aos aspectos terapêuticos da prescrição. Quais são os aspectos terapêuticos da prescrição? Qual o medicamento que está prescrito ali?
a dose desse medicamento, se ela está adequada àquele paciente. E aí, repito, não é para você bater de frente com o médico, não é para você procurar um erro que o médico possa ter causado, mas é você simplesmente checar se aquela dose está adequada, mais ou menos. Você não vai mandar a pessoa pesar a criança, você não vai calcular tudo de novo, não é isso. Mas caso você duvide de alguma coisa, ou caso você ache alguma coisa meio estranha, caso você suspeite de que tem alguma coisa ali que não está de acordo, que você reveja, que você recalcule, né? Então, esses aspectos terapêuticos, principalmente em relação à escolha do medicamento e à dose do medicamento, é extremamente importante que você analise. Você, farmacêutico, faça essa análise. Como você vai analisar? Você vai debater o que o médico passou ali para que doença? Lógico que não. Você não vai diagnosticar. Você vai conversar com o paciente, né? O que o médico falou que você tem? Por que o médico passou esse remédio para você? Perguntas assim, bem simples, onde o paciente vai te explicar o que ele tem, e aí você vai conseguir analisar essa parte terapêutica, a escolha do medicamento para aquela situação. E aí, ficar atenta à questão da dose, porque muitas vezes acontecem enganos na hora de fazer o cálculo, erro de cálculo de dose, literalmente. O segundo aspecto, que está relacionado a esse aspecto terapêutico, é o aspecto de adequação ao indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho uma criança e ela vai tomar comprimido, ela vai tomar líquido, ou o médico passou para ela comprimido macerado. Vamos tentar entender, vamos conversar com o paciente, vamos tentar entender por que foi prescrito daquela forma aquele medicamento para o paciente. Ele está adequado? Também no aspecto da dose, que a gente já viu no aspecto terapêutico, mas ele está adequado em relação à forma farmacêutica? Ele está adequado em relação à forma de tomar? O medicamento escolhido e a dose escolhida estão adequadas àquele público? Vamos supor, vou dar um exemplo bem simples. O paciente está com uma urticária no corpo inteiro. Então, ao invés de optar pelo tratamento oral, o médico optou pelo tratamento tópico. Vai usar muita pomada ou muito creme para passar no corpo inteiro, né? Então, esse tipo de adequação, você vai ter que verificar se está adequado. A questão que eu falei, tem vindo muitas prescrições ultimamente de antibióticos, porque como está em falta na forma farmacêutica infantil, suspensão, os médicos estão prescrevendo comprimido para macerar, para partir no meio e macerar, para misturar no suco. Então, é necessário você analisar, não para você barrar uma receita, mas para você compreender a prescrição, se está de acordo, e para você, principalmente, explicar ao paciente como é que ele deve fazer. O terceiro aspecto que nós vamos analisar nessa prescrição é em relação às contraindicações e as interações daquele medicamento. Várias vezes pode acontecer de numa mesma receita você ter 2 ou 3 medicamentos que interagem entre si e que não deveriam estar sendo utilizados da forma como está ali. Então, é comum, por exemplo, o médico prescrever antibiótico junto com alguns expectorantes, exemplo, acetilcisteína. E eles não deveriam ser tomados no mesmo horário, deveriam ter um espaço de pelo menos umas 2 horas por conta da interação. Daí você, como farmacêutico, não precisa mudar a prescrição, mas você pode conversar com o paciente e explicar qual é o melhor horário para ele tomar aquele medicamento. O paciente vai tomar uma ivermectina, importante que ela dê um intervalo em relação às refeições. Ou um outro tipo de medicamento de verme, aí é importante que seja junto com as refeições. Então, esse aspecto, né, de contraindicação e de interação também é um aspecto importante. E o quarto e último aspecto, que é muito importante que a gente analise, é em relação ao aspecto legal da prescrição. A prescrição, ela precisa de estar tecnicamente, legalmente, dentro dos padrões legais. Faz parte do nosso trabalho enquanto farmacêutico fazer essa análise. Como eu disse, toda prescrição que a gente pega, a gente está concordando com ela. Então, a partir do momento que a gente está concordando com aquela prescrição, a gente está concordando tanto no aspecto terapêutico, na dose, na adequação do paciente, nas contraindicações, nas interações, mas também na questão da legalidade da receita. Se eu deixo passar uma receita falsa, se eu deixo passar uma receita que está faltando alguma
alguma coisa nela, algum número, se for um medicamento controlado, se está faltando algum detalhe naquela receita, se eu estou deixando faltar os dados do emitente, se eu estou deixando faltar o CRM do médico, eu estou colaborando para que seja uma prescrição falsa ou uma prescrição errada, ela esteja circulando, né? E aí, gente, é claro, todas as vezes que a gente, como farmacêutico, faz análise de uma prescrição, a gente se torna corresponsável por ela e, principalmente no aspecto legal, a gente responde por ela como corresponsabilidade também. Obviamente, não é tudo que a gente vai conseguir analisar, não é tudo que a gente vai conseguir detectar, mas minimamente a gente precisa de olhar essa receita nos aspectos legais e nos aspectos técnicos para que a gente minimize erros de dispensação, erros de prescrição e principalmente receitas falsas, receitas prescritas por profissionais que não estão habilitados e por aí vai. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer coisa, deixa a sua dúvida aí. Bora discutir um pouquinho sobre análise de prescrição? É muito importante.